Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Vozes Regenerativas. Eu sou a Aline Fonseca, fundadora da Waste Data e da Negócio Circular, e hoje a gente vai receber aqui um casal de franceses que vai contar uma história muito legal pra gente, além de fazer um convite ao final, que eu tenho certeza que vai interessar muitos de vocês. Como eu disse, né, eu sou uma mulher branca, tenho 46 anos, estou vestida hoje com um vestido preto, estou calçada com um tênis branco, tenho os cabelos loiros e estou com uma echarpe na tonalidade rosa. Estou aqui com a Aline, minha xará, e também com o Pierre, que vão hoje contar um pouco, né, dessa vinda para o Brasil. Aline e Pierre, gostaria muito de pedir para vocês, podemos começar pelas damas? Bora. Gostaria de pedir para fazer a sua apresentação social, contar para as pessoas quem é a Aline, como a Aline está vestida. Conta um pouquinho para o nosso público. Super. Oi, gente. Meu nome é Aline, tenho 29 anos. Aline de Kit é meu nome completo. Eu tenho uma cara de gringa. Estou branca, olhos azuis, estou loira, estou vestindo de branco. E estou como Pierre, que vai se apresentar também. Sim, olá gente, estou Pierre, meu nome completo é Pierre Benreguig, estou um homem branco com cabelos curtos e morenos, isso. Castanhos. Castanhos. Desculpe meu português. Oh, não, nada a desculpar, Pierre. É isso, estou com a Aline, já somos casados desde 2 ou 3 anos. Que legal. Mais ou menos. Se conheceram na França, né? Sim. Nos conhecemos neste projeto que vamos apresentar hoje. Nos conhecemos na COP26. Olha! Que legal. Vamos contar essa história pra gente. Um casal de ativistas. Muito legal, quero saber tudo. Bem, e vocês têm uma história regenerativa, né? A proposta desse podcast é justamente trazer pessoas que levam sua voz para o mundo nesse aspecto de regeneração, né? A gente aqui fala muito de desenvolvimento sustentável, né? Então, trabalhando aí os conceitos da sustentabilidade, né? Tanto nessa questão social, econômica e ambiental. Fala-se muito também do desenvolvimento sustentável. Então, vai ser muito legal para a gente conhecer, né, o que trouxe vocês aqui. Então, gostaria de conhecer aí um pouquinho da história de vocês. Eu vou fazer a primeira pergunta para o Pierre. Pierre, vocês estão aqui no Brasil com uma proposta, e eu ouvi falar bem superficialmente dela, que se chama Mural do Clima. Explica para o nosso público o que é o Mural do Clima e por que ele é importante. O Mural do Clima é uma ferramenta para fazer educação sobre mudanças climáticas para adultos. Tá? É uma ferramenta de forma de um workshop de 3 horas, que é muito pedagógico, muito colaborativo também. Não é uma palestra, é realmente uma dinâmica colaborativa com cartas, e se joga ao redor de uma mesa, assim, uma boa mesa assim, grande. É muito bom para ajudar pessoas a entender todas as causas e as consequências das mudanças climáticas de forma lúdica. E depois, a segunda parte do workshop é uma discussão sobre o que podemos fazer sobre esse assunto. Então, é realmente 2 partes. Primeira parte, as pessoas trabalham juntos para organizar as cartas do Mural do Clima, tem 42 cartas. Organizar na mesa em uma ordem lógica de causa e efeito. E depois, essa discussão sobre ação. Demora no total 3 horas. E é mais do que um workshop. Na verdade, é um workshop que eu apresentei aqui. Mas é também o nome da ONG que tenta desenvolver esse jogo no mundo inteiro o mais rápido possível para que os conhecimentos básicos sobre mudanças climáticas se espalhem no mundo o mais rápido possível. Muito legal. Então, é o nome do workshop e o nome da ONG que faz.
Ok, Isso. muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para Aline. Uhum. Aline, então, mural do clima, tudo tem a ver com mudança climática. Sim. Explica para o nosso público, então, o que são as mudanças climáticas, porque, assim, a gente tem ouvido falar muito sobre isso, mas nem sempre dessa forma que facilita o entendimento, né? Então, como a gente quer acessar cada vez mais pessoas, né? E o quão importante é isso, né? Acessar cada vez mais pessoas, porque cada um fazendo a sua parte, a gente pode mudar esse todo, né? Acredito muito nisso. Explica pra gente um pouquinho o que são as mudanças climáticas. Sim, claro, é difícil de fazer a diferença entre ouvir frequentemente falar de um assunto e entender este assunto. Então, eu acho que é muito interessante explicar realmente com pedagogia o que são mudanças climáticas. Para conhecer bem o assunto, eu recomendo participar de um mural do clima para ter mais detalhes. Mas Boa ideia. em algumas palavras simples, mudanças climáticas são as alterações do clima que não são naturais, que são causadas pelas atividades humanas, que são transporte, agricultura, construção e uso de edifícios e indústria. Essas atividades usam combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, que vão emitir CO2, metano, óxido nitroso, esses gases que têm um poder bem específico na atmosfera, que são gases de efeito estufa. Eles vão ampliar este efeito, que ao início é natural, mas que vamos ampliar com mais gases de efeito estufa, e tudo isso vai alterar o clima na Terra, criando o mais conhecido é o aumento da temperatura, mas não é só isso. Mudanças climáticas não se concentram só no aumento da temperatura do ar, também tem a temperatura do mar, tem a acidificação dos oceanos, tem eventos extremos como ciclones, secas, enchentes, muitas coisas que nós ouvimos falar muitas vezes na TV, nos médias, mas não é fácil de fazer a ligação com nossas atividades que usam combustíveis fósseis, porque é isso a causa principal, é petróleo, carvão e gás natural, que vão causar todos esses eventos e vão se ampliar no futuro, caso não paremos de usar esse tipo de energia. Muito legal. Gente, aqui no Brasil, eu vou até sair um pouquinho do script, né? A gente tem um termo que se chama negacionismo climático, né? Uhum. E eu sei que vocês estão rodando o Brasil, vocês vão contar um pouquinho dessa história aí, né, pra gente. Mas no país de vocês vivenciam alguma coisa desse tipo também? Agora eu pergunto para os dois, aí fiquem super à vontade quem vai responder primeiro, mas eu gostaria de ouvir a percepção dos dois. Esse termo negacionismo climático, né, no ambiente internacional, o que ele representa para vocês? Vocês sentem também que lá fora, né, fora do Brasil, as pessoas também vivenciam esse negacionismo climático? Qual que é a opinião de vocês nesse sentido? Temos negacionismo climático também na França, é claro. Mas diminuiu muito, era muito mais forte há alguns anos atrás, talvez 10 anos atrás era muito mais forte, e diminuiu muito por causa desse movimento muito forte de formação sobre o assunto do clima. Vamos contar isso depois, mas o que aconteceu é que começou como mural do clima, é que realmente o assunto do clima se desenvolveu na sociedade e as pessoas finalmente entenderam que precisavam de se treinar sobre o assunto. E virou tão normal de se treinar que o assunto é muito mais conhecido agora e que o negacionismo ficou agora muito mais pequeno que antes. Ainda tem mal-entendidos, ainda tem pessoas que não fazem negacionismo mais, mas fazem desinformação. Uhum. Mas o negacionismo mesmo, dizer que a mudança climática não está acontecendo, isso quase não existe mais. Na França. Estou falando da França. Posso completar? Claro. Mudou um pouco. Aqueles que eram negacionistas antes na França, agora se mudaram como tecnosolucionistas. Eles dizem, existe mudanças climáticas, é verdade, não é 100% natural, talvez são atividades humanas que causam isso,
mas a tecnologia vai salvar, tecnologia, não sei, milagre de tecnologia vai nos salvar, não precisamos mudar nada em nossas vidas, vamos achar uma super tecnologia para, não sei, capturar o CO2, para enfin, e outro tipo de negacionismo, que não é exatamente negar as causas, é negar o fato que precisamos mudar nossas vidas, precisamos parar de emitir CO2, precisamos mudar a sociedade, e isso ainda dá muito trabalho. Eu posso imaginar, viu, gente? Inclusive no Brasil esse ano é um ano eleitoral, né? E assim, eu observo muito negacionismo, principalmente no ambiente político. O Brasil ele está meio dividido, sabe? Isso e essas questões vinculadas à sustentabilidade, elas são muito complexas de serem tratadas, porque elas às vezes acabam sendo levadas para uma arena muito política, né? E agora, em ano eleitoral, uma das coisas que a gente precisa preconizar, né, é escolher representantes que pautem essas questões. Porque, assim, eu vejo assim, eu vou estar no Mural do Clima com eles, tá, gente? Eu vou participar esse final de semana, eles vão contar pra gente daqui a pouquinho como vai funcionar. E eu estou muito ansiosa para participar com vocês, para receber esse aprendizado, porque, assim, eu conheço de forma muito superficial, né, essa dinâmica da crise climática, eu sei como ela afeta a lógica dos resíduos, que é o quadradinho onde eu trabalho mais, né, que é a gestão de resíduos, a economia circular. Então, assim, a gente tem muito a aprender, né? E vocês, a Europa, se a gente compara a Europa, o tamanho da Europa com o Brasil, né, gente, a gente entende o tamanho do nosso problema, que o Brasil tem proporções continentais, né? Minas Gerais, a gente faz uma comparação de Minas Gerais com a França, assim, em termos de proporções territoriais, sim, sabe? Sim. Então, vocês imaginam o tamanho do problema que a gente tem e com várias desigualdades estruturais, né? Por exemplo, vocês tiveram a oportunidade, né, de conhecer o Brasil, de descer aí de norte a sul, né? E devem ter percebido um pouco disso, né? E aí fica muito difícil de conscientizar as populações. A gente está viveu recentemente lá no Rio Grande do Sul, né, um desastre climático, né, que, assim, de uma ordem, assim, absurda, né? A gente está aí também com um fenômeno que está se aproximando e a gente tem expectativas que ele seja muito intenso. Então, esse trabalho que vocês vêm contar para a gente aqui, vêm fazer aqui no nosso país, realmente é de grande relevância. Agora, eu vou voltar uma pergunta aqui para o Pierre, né? Porque falar de clima, falar de Mural do Clima, né? Tem alguns conceitos que a gente precisa entender melhor, né? Tem uma relação muito importante com clima e dados. E aqui, inclusive, né, a gente também tem um podcast que se chama Do Dado ao Impacto, que é justamente como a gente traz dados, né, para que a gente consiga entender a realidade dos territórios, né, da situação que a gente vivencia no nosso país. E tem um conceito muito importante para a gente entender, né, para o nosso público entender. O que é IPCC? Conta para a gente, sim, Pierre. Eu esqueci de dizer quando eu apresentei o Mural do Clima, a primeira pergunta, eu esqueci de dizer que essa dinâmica é baseada nos relatórios do IPCC. E IPCC significa Intergovernamental Painel sobre Mudanças Climáticas. É um painel da ONU, e a ONU ela deu a missão para esse painel de fazer a síntese de todo o conhecimento que nós temos sobre mudanças climáticas. Porque então, mudanças climáticas é um assunto muito científico e tem sempre novas pesquisas e sempre novos papéis que são publicados. Então, é importante de atualizar o nosso conhecimento. É muito difícil de ter a imagem global do assunto. Então, a missão desse grupo, desse painel, é de ler todas as publicações de qualidade e colocar todo esse conhecimento num relatório só para deixar aos como se chama? Aos decidores, aos tomadores de decisões, um relatório com todos os conhecimentos. Eles têm disponível pela internet, todo mundo pode ter acesso a esses relatórios do IPCC e está tudo aqui, num relatório só. Então, é mais fácil de achar todas essas informações, todos os dados, tá? O problema é que esses relatórios do IPCC,
são enormes. Fiquei sabendo de coisa na casa de 6.000 páginas. Sim. É gigante. E é um vocabulário técnico, né? Muito técnico, que não dá para entender para pessoas normais como nós. Não se lê, um relatório do IPCC não se lê, é como um dicionário. Tá? Um dicionário não se lê, e quando você está procurando uma informação, você vai procurar, mas não se lê tudo. Tem também tem o relatório inteiro, tem a síntese do relatório, que é tipo um resumo executivo. Sim, isso. Isso dá para ler, mas ainda leva muitas horas e também dor de cabeça, porque ainda é muito difícil de entender. Então, é porque esse modelo do clima, esse workshop foi criado. E foi criado por um engenheiro francês que leu o relatório do IPCC, entendeu porque ninguém lê, porque é muito difícil de ler, e decidiu criar um jogo sério para pessoas entender o que está dentro sem ter que ler todo o relatório. Então, realmente o objetivo do modelo do clima é permitir às pessoas entender o que está dentro dos relatórios sem ter que ler o relatório. Fazer o relatório do IPCC acessível pelo mundo. Muito legal. Então, você está me dizendo que o workshop, né? Vocês mencionaram que o workshop, a gente vai ter oportunidade aí em menos horas, né? Vai ser em torno aí de um final de semana, de em menos horas conseguir entender, né, um documento ou documentos que são muito complexos, né? E, inclusive, essa é a motivação de eu estar lá com vocês, né, nesse final de semana, de aprofundar mesmo, sabe? De ter oportunidade de aprofundar, porque isso que você acabou de explicar sempre foi a minha percepção. Eu nunca consegui me debruçar nos relatórios do IPCC por eles serem muito longos. E a gente não tem esse tempo, né? Tudo bem que agora com inteligência artificial você pode até sumarizar uma coisa importante ali, mas o que vocês fazem é muito importante, né? Porque Pierre trouxe muito bem no início essa questão pedagógica, né, de facilitar a compreensão. Então, eu confesso que estou com muitas expectativas positivas para ir aprender com vocês um pouco mais e até para poder levar isso, né, para os nossos territórios aqui, através dos treinamentos e das vivências em comunidade que a gente tem. E até uma oportunidade de fazer benchmarking também, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem um projeto que se chama Observatório Social de Belo Horizonte. Esse projeto, ele trabalha com dados do orçamento. O IPCC trabalha mais com dados relacionados às questões climáticas, né? Então, a gente está vivendo um universo de dados muito relevante, né, no Brasil e no mundo, né? E esses dados vêm trazendo evidências com relação aos territórios. E a gente, como trabalha aqui nesse projeto com dados do orçamento público, a gente tem uma proposta muito parecida. E essa dinâmica, né, de cartas, eu estou super interessada em fazer um benchmarking com vocês para entender, porque eu imagino que a gente tem que tentar acessar vários tipos de público, né? E principalmente os mais interessados, né? Por exemplo, nós sabemos que as comunidades mais carentes, elas precisam acessar esse tipo de conhecimento, de compreensão, porque isso é cidadania. E cidadania pode influenciar o voto, e aí pode nos ajudar também a elevar esse pensamento crítico para que a gente consiga, né, cada vez mais que isso esteja no nosso entendimento e que isso influencie nossas atitudes como cidadãos, né? E, ao mesmo tempo, também estimule o repensar das nossas escolhas. Porque, por exemplo, quando a gente fala que estamos aí num ano eleitoral, né? Esse ano, eu vou preconizar algumas questões de votar em pessoas que tenham pautas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. E, inclusive, vou preconizar voto em mulheres também, né? Porque a gente tem um congresso predominantemente masculino. Né? E não só isso, a gente tem também um congresso predominantemente com interesses aí que são diferentes da população geral. Por isso que dado é tão importante, né? Há pouco tempo a gente estava estudando um dado sobre o Congresso brasileiro, 70% do Congresso brasileiro é formado por latifundiários e empresários.
Será que essas pessoas pautam interesses voltados à população geral? Então, assim, aqui a proposta aqui não é fazer política, mas é questionar. Política é vida, né, gente? A gente precisa trazer esses esclarecimentos para a população, porque com base em dados a gente começa a refletir e criticar as coisas, né? Então, muito legal isso que vocês estão fazendo e tô muito ansiosa. Bem, agora eu vou passar a bola para a Aline, minha xará. Aline, conta pra gente, por que o Brasil? Conta essa história pra gente. Como é que vocês vieram parar aqui? Onde vocês foram parar primeiro? Sim, por que o Brasil? Porque é uma boa pergunta, porque o Mural do Clima é um movimento internacional que está presente em mais de 150 países. Então, poderíamos impulsionar o Mural do Clima em outros países. O que nós faz como 5 anos que nós estamos voluntários no Mural do Clima, na França. Eu desenvolvi muito o Mural do Clima na minha cidade, treinando outros facilitadores, multiplicadores para este movimento crescer. E eu tive a oportunidade, como Pierre, de participar de alguns COP. COP 26, que estava acontecendo em Glasgow, por exemplo, foi um evento muito grande pelo Mural do Clima, porque é um evento, a COP, em que todos os países do mundo, ou quase, se encontram para falar do assunto do clima, para trocar ideias e realmente o melhor momento para divulgar uma ferramenta como o Mural do Clima, que permite entender de maneira super simples a complexidade do assunto das mudanças climáticas. Então, como nós fomos na COP26, e o Pierre foi também na COP28, em Dubai, nós decidimos que era uma boa oportunidade de aproveitar a COP30, que estava acontecendo em Belém o último novembro, no norte do Brasil, para desenvolver o Mural do Clima. Porque quando a COP acontece num país, dá um apoio neste assunto, dá um impulso para falar desse assunto. As pessoas que moram no país vocês se lembram, o ano passado, mudanças climáticas, esta pauta cresceu muito nos médias, muitas pessoas aprenderam sobre mudanças climáticas, tinha muitos eventos relacionados à sustentabilidade no geral. Então, sabemos que o país que vai hospedar a COP é como se diz? Terreno fértil. É terreno para desenvolver o Mural do Clima e vai ser mais fácil. Então, terreno fértil, né? Você disse isso em português? Terreno fértil? Terreno fértil. Eu estava dizendo em francês. É terreno fértil para desenvolver uma ferramenta como o Mural do Clima por conta da COP. Então, decidimos vir pelo Brasil. E como o Brasil é muito longe da França, decidimos que vale a pena ficar um pouco mais tempo, não só vir pela COP, mas vir e ficar no Brasil, talvez um ano e meio, finalmente, para dar um apoio a este movimento Mural do Clima, treinando multiplicadores. Para nós, não é muito interessante dar palestras, nós mesmos, franceses, que vão explicar mudanças climáticas para os brasileiros. Não é muito interessante para nós fazer isso. Nós queremos, como é uma pauta local, como é uma pauta também que muda a vida das pessoas, é melhor de ter brasileiros que vão explicar para outros brasileiros. Então, o que nós fazemos não é só organizar workshop para explicar nós mesmos as mudanças climáticas. Nós demos, nossa missão era de treinar multiplicadores que sejam brasileiros e que vão adaptar o discurso para falar de mudanças climáticas e tocar mais o público em geral. Então, é isso que nós decidimos fazer. Vimos pelo Brasil bem antes da COP, com 2 missões: preparar pela COP, uma grande mobilização pela COP30, e também criar comunidades de multiplicadores do Mural do Clima, porque é possível de facilitar este workshop. É muito fácil, não é preciso ter doutorado em climatologia para se tornar facilitador do Mural do Clima. Todo mundo pode fazer. Então, decidimos criar comunidades onde nós vamos no Brasil, treinamos pessoas para que eles si mesmos
tenhamos as cartas nas mãos e possamos desenvolver esta ferramenta nas universidades, ao seu redor, como os familiares, amigos, colegas de trabalho. É realmente uma ferramenta que todo mundo pode usar. Então, vimos pelo Brasil para disseminar este workshop treinando multiplicadores brasileiros. Muito legal. Posso completar um pouco? Claro. Eu vou continuar a história da criação dessa dinâmica, desse workshop. Eu mencionei aquele engenheiro francês que criou esse workshop. O nome dele é Cédric Ringenbach. E ele estava dando palestras nas universidades francesas sobre mudanças climáticas, começando a ensinar a esses estudantes que iam ter papel importante na sociedade. Ele estava ao início, talvez dos primeiros ensinando mudanças climáticas para engenheiros. E dia ele ficou muito cansado de dar palestras onde os participantes estavam dormindo e decidiu fazer algo mais vivo, algo mais colaborativo. Então ele cortou gráficos do IPCC direto. Que legal. E pediu aos estudantes de vir em frente de todo mundo e trabalhar juntos para organizar esses gráficos em ordem de causa e consequência, tá? É aqui que começo. Depois ele melhorou a ferramenta. E também ele percebeu que essa ferramenta era muito fácil de usar. Porque ele teve outros colegas que também dia queriam ensinar mudanças climáticas. Eles pediram para ele, o que você fez quando você quer ensinar mudanças climáticas? Ele só diz, eu faço isso, aqui são os gráficos. Você só pede para os alunos de trabalhar juntos para organizar as cartas e vai dar certo. Eles fizeram, perceberam que era fantástico. E Cédric percebeu que essa ferramenta pode ser usada por outras pessoas que ele, que era escalável, pode escalar. E isso é o princípio que eu esqueci de ir, porque tem muitas... É muita coisa tem para muita explicar. Coisa, mas... E isso realmente o princípio do jogo é que todo mundo pode se tornar facilitador do modelo do clima. Então, o projeto do modelo do clima, na verdade, não é de ensinar mudanças climáticas, mas é mais de treinar pessoas a ensinar mudanças climáticas. Então, realmente, ele inventou uma ferramenta fantástica. Ele poderia ter feito muito dinheiro com isso, ele só facilitando esse mural, mas não ia escalar. E esse problema das mudanças climáticas é um problema mundial. Tá? Então, ele só não ia fazer nenhuma mudança. Ele precisava dar essa ferramenta para outras pessoas no mundo inteiro. E uma grande quantidade de pessoas para esses conhecimentos se espalhar rapidamente. Então é isso que nós fazemos aqui, Aline e eu. Decidimos vir aqui para treinar ainda mais pessoas a utilizar essa ferramenta aqui no Brasil. E que quando vamos sair, em alguns meses, vamos sair do Brasil, deixar o Brasil e voltar para a França, vai ter muito mais pessoas aqui no Brasil fazendo o mural e vai continuar a crescer. Sem nós. Posso completar de novo? Claro! O mural do clima já existe no Brasil desde alguns anos, mas é quase só no Sudeste. Aqui um pouco em Belo Horizonte tem alguns facilitadores do mural, mas não é muito centralizado. E como nós vimos que a COP ia acontecer em Belém, no norte do Brasil, que o mural do clima não existia nessa região, decidimos que era uma oportunidade incrível de descentralizar o mural do clima. Porque o Brasil, você disse, é um continente, é enorme e tem que organizar essa nova sociedade sustentável como povo.
tem que organizar como todo mundo. Não vai ser só pessoas no Rio de Janeiro que vão dizer, vamos fazer isso. Não. Tem que, todo mundo tem que entender essa pauta e tem que, vamos precisar de inteligência coletiva de todo mundo para inventar essa nova sociedade sustentável, circular, e precisamos disso. Então, era preciso ter multiplicadores também no norte do Brasil, também no nordeste, também na Bahia, e não tinha ninguém. Então, era realmente nossa missão. Ok, vamos descentralizar, vamos aproveitar essa COP para descentralizar o moral do clima e aproveitamos ficar em Belém, em Fortaleza, em Salvador, em Recife, para criar comunidades que agora estão organizando regularmente, frequentemente, workshop aberto ao público do moral do clima para que esse conhecimento se espalhe. Muito legal. E tem uma parte curiosa aí, né, dessa vinda de vocês para o Brasil. Conta pra gente, Pierre, como é que vocês vieram para o Brasil? Como? Vocês vieram de avião? Não. Ou foi de uma forma diferente? Não, então vimos para o Brasil para essa missão que acabamos de descrever e para falar sobre mudanças climáticas. E o que nós queremos fazer é fazer essa missão sem esquentar o clima. Ou, ao menos, esquentar o clima o mínimo possível. Tá? E para fazer isso, gostaríamos de viajar sem emitir CO2. Então, tentamos de vir aqui para o Brasil emitindo o menos CO2 possível, e a única opção era de vir velejando, de veleiro. De veleiro, sim. Porque entre Brasil e França tem esse Oceano Atlântico. Então, tinha duas escolhas, vir de avião ou vir de veleiro. Não tem outras opções, ainda não, mas está vindo. Talvez podemos falar disso depois. E, infelizmente, o avião é a maneira mais rápida de queimar combustíveis fósseis. E realmente o meio de transporte que emite mais do que qualquer outro. Na vida normal, a Aline e eu tentamos ter a nossa vida baixo carbono sem avião. Então, não viajamos de avião de forma normal. E aqui, para vir pelo Brasil, decidimos vir de veleiro também. Era uma aventura, porque não estamos capitães, não temos veleiro. Então, a única opção era de pedir carona. Sabe como você pede carona ao lado da... Sim, exatamente. Ao lado da... Brasil, um pai do Brasil. Exato, é assim. Então, só a única diferença é que não estávamos ao lado da estrada, estávamos num porto com papel Brasil e vendo se tinha pessoas indo para lá e que precisavam outras pessoas dentro do barco para dirigir o barco, fazer cozinha, tudo mais. Era muito difícil de achar barco. Demorou alguns meses, com muita decepção, porque achamos rapidamente barcos, mas acho que tivemos um pouco de mal sorte, ou mal sorte, se diz? Pode ser má sorte. Porque sempre cancelaram. Então, achamos 5 barcos, mas sempre cancelaram. Então, era uma subida e descida de emoção. E, finalmente, achamos que nos trouxe aqui pelo Brasil. Mas era muito difícil de achar barco, porque tem muitos veleiros que cruzam o Atlântico, mas a maioria deles vão para os Caraíbes, não vão para o Brasil. E também estávamos duas pessoas, então é mais difícil de achar espaço para 2 pessoas. Então demorou muito e era uma experiência.
E também, não era só vir para o Brasil, mas também viajar dentro do Brasil, porque nosso objetivo é de treinar pessoas a usar o modelo do clima, mas em várias regiões do Brasil. O Brasil é enorme. Então, também aqui no Brasil, não estamos usando o avião, estamos usando o meio de transporte que emite menos, muito menos, é o ônibus. Então, estamos viajando de ônibus, indo do norte até o sul, porque o veleiro ele nos trouxe até Fortaleza. Então, chegamos em Fortaleza há um ano atrás, o dia 5 de março, o dia do fim do carnaval em 2025. Má sorte, de novo. Esse foi má sorte, muito má sorte. E depois ficamos em Fortaleza, treinando pessoas. Depois fomos para Belém. Ficamos em Belém 7 meses para preparar a COP30 e também treinar pessoas usando o modelo do clima, facilitar o modelo do clima. E depois depois da COP, começamos a nossa turnê, que chamamos do modelo do clima Brasil Tour, para treinar pessoas em 6 outras grandes capitais do Brasil, sejam Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Muito legal. Então, e tudo isso sendo feito de ônibus. Porque, só para falar números, o ônibus, por pessoa, ele emite 7 vezes menos que o avião. Então, imagina viajar daqui a São Paulo, se você vai de ônibus, se você vai de avião, é como se você foram para lá de ônibus 7 vezes. Então, é muito. Então, é assim, é nossa escolha de falar sobre mudanças climáticas, mas com como se diz? Avec la cohérence. Com coerência. Coerência? Sim. E são escolhas... Coerência? Com coerência. Coerência, isso. É mais a entonação. Ah, Coerência, né? Por exemplo, alinhado com aquilo que vocês estão trazendo como Exatamente. propósito, né? Isso. Aquele alinhamento mesmo, né? alinhamento. Não, e vocês trazem uma questão muito interessante, né, na fala de vocês, que são escolhas de uma vida de baixo carbono. E isso a gente precisa difundir muito, né? Porque a gente aqui no Brasil usa muito o termo consumo consciente, né? E eu acho que a gente reflete muito pouco sobre isso e dos impactos disso, né? A gente fala muito, né? Claro que a gente que está no meio dentro dessa temática de sustentabilidade, a gente fala da nossa pegada de carbono, né? E a gente precisa muito trazer esse assunto para o pessoal mesmo, né? Porque o que eu faço enquanto pessoa que existe nesse mundo, né? E que novas escolhas podem mudar, né? E podem contribuir de alguma maneira, né? Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? E como que isso também... Eu imagino que o trabalho de vocês, né? Essa vinda de vocês a Belo Horizonte, vai estimular que muitas pessoas possam levar essa mensagem para que outras pessoas se inspirem nisso, porque a gente tem que cada vez mais fazer melhores escolhas, pensar numa vida com menos consumo, né? Ontem mesmo eu vi uma frase muito interessante no Instagram que falava assim, que nós seres humanos somos criados para criar, para sermos criativos e não consumir. E parece que, na minha percepção, assim, nós vivemos numa sociedade cada vez mais triste, sabe? E assim, parece que o consumo preenche. E aí, a gente precisa sair dessa ordem, sabe? Eu acho que a gente precisa se espiritualizar mais, se conectar mais com a natureza, com o natural, para a gente realmente promover essa interação mais com o nosso meio ambiente e se sentindo parte dele, né? Porque nós realmente somos uma espécie que vive nesse planeta que é totalmente predatória, né? Que realmente não busca essa lógica de regeneração. A gente precisa reaprender isso, né? Então, tem muito aprendizado pela frente. Você quer dizer alguma coisa, Aline? Sim, uma coisa interessante é que o assunto aqui não é salvar o planeta, é também ficar mais feliz. Sim. Porque os estudos científicos que estudam felicidade, uma vida considerada feliz, eles têm essa conclusão que tem 2 ingredientes numa vida considerada feliz.
qualquer nível social, qualquer cultural, que em todos os países, as profissões, realmente tem 2 ingredientes que são os mesmos para cada vida humana. Primeiro é ter ambiente, ligações de boa qualidade com seus familiares ou amigos. Então, relações de qualidade, isso traz felicidade. E o segundo é contato com a natureza. Esses 2 elementos, eles não emitem CO2. Não emitem nenhuma molécula de CO2 no ar. E ter uma vida baixo carbono pode deixar bem mais tempo na sua vida para cultivar o relacionamento com seus familiares e amigos e para fazer atividades na natureza, atividades baixo carbono que nos conectam mais à natureza. É interessante de ver que em qualquer país, em pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que trabalham numa empresa, serviços públicos, que não trabalham, todo mundo está realmente funcionando do mesmo jeito. Você pode ter o dinheiro, pode ser riquíssimo, e quando você não tem muitos relacionamentos com pessoas, bom relacionamento com seus filhos, não sei, isso realmente vai trazer muito, você não pode ficar feliz. Então, é interessante decidir uma vida baixo carbono, não é uma vida infeliz, não é uma vida em que não posso fazer nada, não é só privações, é uma vida em que eu posso realmente cultivar as 2 coisas que realmente, segundo a ciência, importam muito. Sim. Então, é interessante se dizer isso. E também sobre a pegada de carbono, para baixar a sua pegada de carbono ou seu impacto ambiental na sua vida, a primeira coisa que é preciso fazer é aprender onde está escondido o CO2, onde está escondido o impacto real na minha vida, porque o CO2 não se vê, não é possível não tem cheiro, o CO2 é invisível, impossível de ver, de tocar. Então é muito difícil de saber na minha vida qual é o impacto das minhas atividades, qual é o impacto da minha comida. Tem coisas que eu sei já, que carros emitem gases de efeito estufa. Eu vejo fumaça, não, como se diz? Fumaça atrás do carro. Eu sei que tem CO2, eu vejo que eu vou colocar gasolina no meu carro. Isso é evidência, todo mundo sabe isso. Mas qual é o impacto da minha comida? Eu não vejo fumaça do meu prato, não vejo CO2. É difícil de saber que tem um fator 10 entre carne bovina e carne de frango, por exemplo. Olha só. Carne bovina emite 10 vezes mais CO2, gases de efeito estufa e mais metano, mas carne bovina emite 10 vezes mais gases de efeito estufa do que frango. Então, não é só se dizer vou me tornar vegana amanhã de manhã, e às vezes é difícil de se tornar 100% vegano. Às vezes, calculando a sua pegada de carbono, eu vou aprender que tem pequenas escolhas. Não sei, quando eu vou no self-service, escolher frango ou porco e não carne bovina, já tem um efeito muito grande na minha vida, nas emissões da minha vida, na minha pegada de carbono, bem mais efeito do que reciclar 100% do meu lixo, por exemplo. Então, é interessante de ver onde está o impacto, onde está o CO2, para fazer as escolhas certas para ter o maior impacto como curto prazo. Muito legal. Eu vi recentemente uma reportagem muito rápida na televisão falando como que as pessoas, mas tem mais relação com uma vida mais saudável, né? Que as pessoas estão buscando uma vida mais saudável e aí querem se alimentar melhor e querem comprar alimentos melhores. E isso já está impactando as gôndolas de supermercado, né? E assim, eu acredito que tem uma ligação muito forte com os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque um dos primeiros objetivos do desenvolvimento sustentável é estimular a qualidade de vida, essa vida melhor, essa vida mais saudável. E agora aqui no Brasil, os alimentos, eles precisam, né, obrigatoriamente vir com uma indicação de alto teor de gordura, alto teor de sódio, de açúcares. Isso tudo acaba, né, fazendo você refletir sobre o consumo. E aí eu fico pensando, né, que isso já está trazendo um impacto nas pessoas, porque o processado, ultraprocessado, além de fazer um mal tremendo para a saúde, é muito calórico, não é nada saudável, né? E aí a gente já está começando a perceber uma mudança lenta de comportamento que já está influenciando
os tomadores de decisão, porque o consumidor vai ditar muito essas regras, né? E eu vejo que o trabalho de vocês, ele é muito importante porque ele também vai influenciar em outros aspectos. Eu nem sabia que comer frango seria muito mais sustentável e eu contribuo mais com essa vida de baixo carbono. Né? Então, é sobre isso, né? É sobre a gente levar o conhecimento para as pessoas para que a gente possa ter novas escolhas, né? E levar isso cada vez mais, né? Nesse Brasil aí continental, para que a gente consiga realmente fazer a nossa parte, né? Sim, chamamos isso de co-benefícios. Não sei se existe isso no Brasil, esta palavra, de co-benefício em francês. E a boa notícia que ter uma vida baixo carbono tem muitas outras vantagens, como uma melhor saúde, como mais tempo para ter relacionamento, como tem todas essas boas ideias pela saúde, pelo ambiente, eles convergem. E seria bem mais difícil se não fosse... Dinheiro também. E também podemos salvar dinheiro. Então, é realmente super interessante de ver que tem muitas entradas diferentes neste assunto. Tem muitas pessoas que não querem cuidar do planeta. Até mim, eu não quero, não vou ter uma vida baixo carbono para não quebrar o planeta, não. E também para mim. Eu tenho realmente uma razão realmente forte de fazer isso, porque eu vou fazer mais esporte, vou fazer economias, tem vantagens diretamente para mim, não só para salvar os pássaros. É bom que também eu vou também ter um impacto muito positivo na natureza, mas não é para muita gente, não é a primeira razão de agir. Então é bom de divulgar esse conhecimento para que todo mundo vai se dar conta que sim, comer muito carne bovina também não é saudável, dá muitos problemas de coração, realmente não é saudável. Então as pessoas vão cuidar da sua saúde, talvez comer menos boi, e vai ser bem melhor pelo clima também. Exatamente, com certeza. Bem, conta pra gente um pouquinho, Pierre, agora, o que já fizeram, o que ainda vão fazer por aqui, talvez até falar dos números, né, com quantas pessoas, quantas oficinas. Não preparamos isso, na verdade, não temos essa... Não, pode ser um número mais geral, mais geral, não. Sim, sim. Antes disso, eu vou dizer mais uma coisa sobre o projeto Super à vontade. Moral do Clima. Eu expliquei que o projeto é de treinar pessoas que vão facilitar eles mesmos workshops sobre mudanças climáticas. Então, treinar novos facilitadores do Moral do Clima. Mas eu não disse quanto tem agora no mundo. Agora tem mais de 100 mil pessoas que se treinarão. 100 mil facilitadores? 100 mil facilitadores no mundo inteiro. Então, é graças a essas pessoas que o conhecimento se espalha. Tá? Agora, todos esses 100 mil pessoas não estão muito ativos. Né? Tem facilitadores que são muito ativos. Tem outros que não fazem tanto. Mas são já 100 mil pessoas. Mas precisamos de muito, muito mais. Então, é porque a Aline e eu vimos para cá para treinar mais pessoas, especialmente aqui no Brasil. E o que nós fizemos? Sim. E graças a esses 100 mil pessoas, já tem mais de 2 milhões de pessoas que participarão do workshop. Que legal, isso é um número bem grande, hein, gente? Fantástico, sim. Eu deveria ter dito isso ao início, mas... Não se preocupa, não tem protocolos aqui, é um bate-papo mesmo. Mas é realmente uma iniciativa que pesa no mundo, realmente. Com certeza. É incrível de se dizer que são pequenos workshops, às vezes com 10 pessoas e um facilitador. Então, não é fácil de atingir 2 milhões de participantes quando falamos de palestras que tem 1.000 pessoas. Mas não, falamos de pequenos workshops colaborativos com pessoas que vão conversar 10, mais 15, mais 20, sim, mais 5. E isso, finalmente, graças a esses 100 mil facilitadores, se tornou um número gigante de 2 milhões de pessoas que fizeram um workshop longo,
participativo, com muitas conversas, falando de ações individuais, coletivas, se organizando si mesmo para continuar depois do treinamento, para gerar ações coletivas, também falar de política. Realmente, é um impacto muito grande ter esse número. Sim. Então, o que nós fizemos desde que chegamos? Então, vimos de veleiro, chegamos em Fortaleza e a primeira coisa que tínhamos que fazer é aprender português. Porque não falávamos português antes de vir. Começamos a aprender dentro do barco, dentro do veleiro. Vocês falavam zero português? Zero. Sério, gente? Sim. Que legal! Zero. Então, chegamos em Fortaleza com um nível pequenininho de português. Era terrível. Só 2 semanas de aprendizagem. E aqui começamos a facilitar a moral do clima. E a moral do clima é um workshop que demora 3 horas. Imagina facilitar Meu Deus! um workshop de 3 horas quando não fala o idioma, né? Então, aprendemos o português, conseguimos organizar os primeiros workshops em português e até conseguimos treinar os primeiros facilitadores do Moral do Clima em Fortaleza. Ficamos 2 meses em Fortaleza. Depois mudamos para Belém. Belém era a cidade que ia sediar a COP30, então era um lugar estratégico para desenvolver essa iniciativa, esse Moral do Clima. Então, aqui em Belém também organizamos alguns murais, também treinamos pessoas para usar essa ferramenta. E começamos a preparar a COP30. O nosso objetivo na COP30 é somente de fazer a propaganda dessa ferramenta para outras pessoas usar no mundo inteiro. Porque lá na COP30 tem pessoas de todo o mundo que se interessam no assunto do clima e alguns deles se interessam muito em como educar ou treinar pessoas no país deles. Então, é uma ferramenta que realmente interessa muitas pessoas. Tem pessoas na COP30 que, quando eles falavam com nós, eles realmente diziam, ok, legal, eu vou trazer isso no meu país porque é fantástico. Eu vim pela COP, eu não sei porquê, eu vim para aprender algumas coisas, mas é isso realmente que eu vou trazer de volta para meu país, porque é fantástico. Então, nosso objetivo é de divulgar essa ferramenta, mas precisamos de ter visibilidade na COP30 e também de ficar numerosos para fazer a propagação de maneira eficiente. Então, o objetivo da preparação da COP30 em Belém era realmente de achar lugares para ficar e convidar outros facilitadores do mural para vir. Então, achar lugares, também de achar, como se diz, entradas, ou crachas para entrar na zona azul. Credenciais, né? Credenciais, isso. Então, fizemos todo um trabalho de preparação no objetivo de ter muitos muralistas, muitos facilitadores do mural vindo para a COP. Então, conseguimos ter 25 pessoas, 25 facilitadores que vieram de Belém, porque treinamos eles. Não tinha nenhum facilitador em Belém antes de nós, mas treinamos pessoas e alguns deles estavam muito envolvidos na COP30. Envolvidas. Tinham facilitadores das outras partes do Brasil, como Marina, e tinham também outros facilitadores que vieram da França, porque a França ainda no mundo é o lugar onde tem o maior número de facilitadores e os mais envolvidos são da França. Então, alguns deles vieram. E no total, ficamos 25 pessoas.
Que legal. Então, isso era a primeira parte do nosso projeto no Brasil, preparar essa COP30 para ter impacto muito forte dentro das 2 semanas da COP30. E quando a COP acabou, decidimos descansar um pouco e depois começar essa turnê para treinar pessoas no Brasil inteiro e ter moralistas que vão atuar em diferentes estados do Brasil. Muito legal. Então, é isso que fizemos. Uma coisa também que eu posso contar é que lá em Belém, durante esses 6 meses, também precisávamos de dinheiro. Porque esse projeto é um projeto que não é apoiado pela ONG Moral do Clima. Não temos apoio financeiro. Sim, não Eles temos nos apoiam. Dizem, vocês são Fantástico, legais. vai. Mas, infelizmente, Temos apoio, não mas- temos dinheiro para você. E a Aline e eu não estamos ricos, não temos dinheiro assim. Então, precisávamos de uma fonte de dinheiro para continuar esse projeto. A ideia inicial era de vender alguns treinamentos para empresas, mas infelizmente não conseguimos vender nenhum, porque não tive demanda e também o nosso nível de português não era suficiente. Uma barreira, né? Então, durante esses 6 meses em Belém, também tivemos tempo para fazer um crowdfunding que era voltada para as pessoas da França. Sim. E basicamente fizemos uma campanha de crowdfunding como uma vídeo dizendo: oi, somos Pierre e Aline, somos envolvidos nesse projeto Moral do Clima já há muito tempo e ainda tem que acelerar e vamos para o Brasil, um país enorme que ainda não tem tantas facilitadoras para realmente dar um impulso e fazer esse projeto de Moral do Clima exponencial lá no Brasil. E as pessoas realmente receberam essa proposta muito bem. Então, eles deram dinheiro para nós e conseguimos ter suficiente dinheiro para ficar no Brasil mais 6 meses e fazer essa turnê. Que legal. Então, basicamente, são os facilitadores da França, do Moral do Clima, que financiaram o nosso projeto, que financiaram o treinamento de novos facilitadores aqui no Brasil. Então, é fantástico, porque são pessoas normais. Hein? Os facilitadores da França são pessoas normais que decidiram ensinar mudanças climáticas e financiaram o treinamento de outros facilitadores no Brasil. Então, eu gostei. São cidadãos do mundo que financiaram o treinamento de outros cidadãos para esse projeto mundial continuar. Muito legal, muito legal. Bem, já caminhando para o final, passa rápido, né, gente? A gente nem percebe. Uma hora boa, né? Já caminhando para o final, eu queria muito pedir a Aline para contar para a gente da oficina que vai acontecer nesse final de semana, onde vai ser, quanto tempo vai durar, quem quiser participar, como que essas pessoas podem fazer para estar lá com a gente. Gente, eu vou estar lá, tá? Faço questão de ir lá aprender com vocês. Conta para a gente um pouquinho, Aline. Sim, claro. Então, temos um treinamento de facilitadores este fim de semana. Normalmente, para se tornar um facilitador, tem que participar do workshop de 3 horas e depois tem que fazer uma capacitação, um treinamento de facilitação. E vamos fazer tudo junto neste fim de semana. Então, um combo. Dias 9 e 10 de maio, se não me engano. Vai ser na Aliança Francesa de Belo Horizonte. Ainda tem vagas, então podemos se registrar. Tem uma pequena taxa de inscrição. Nós somos, como nós dizemos, nós somos 100% voluntários. Só que cada um vai levar para casa o baralho de cartas do Moral do Clima. Ah, legal. E então pedimos que cada um pague a impressão do baralho de cartas, que é de R$80. Sim. Então, tem essa taxa de inscrição. Vamos dar, eu acho, na descrição do podcast o link para se registrar. Ótimo. Tem um Google Form, é muito fácil. Também tem meu contato para fazer perguntas, caso tenha. Demora às 3 horas... O sábado à tarde vai ser o workshop. Então, demora 3 horas e meia. Vai começar às 14 horas na Aliança Francesa de Belo Horizonte.
E depois do treinamento demora 7 horas e vai ocupar o dia inteiro do domingo. Então vai ser das 9 horas até 5:30 da tarde, e vamos almoçar juntos, vai ser bem legal. Então esse treinamento, você sai do treinamento com as cartas nas mãos e com um poder de sensibilizar, de organizar este workshop com os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas e também os seus clientes. Então, este treinamento é voltado para todo mundo, que seja professores que querem fazer nas aulas, sejam cidadãos que querem fazer com os amigos, sejam pessoas que participam de uma outra ONG sobre mudanças climáticas ou sobre sustentabilidade, que podem usar o Mural do Clima num outro evento, ou também consultores ambientais, que podem fazer com outras empresas, porque uma coisa importante é que nós ganhamos vida na França durante 3 anos vendendo murais do clima. Legal. Então, tem uma demanda, tem realmente empresas que gostam dessa atividade, que é super científica, super science-based, e que pode ser usada no seminário ESG da empresa, que pode ser usado num evento de equipe, porque é, ao mesmo tempo, um team building e uma atividade para aprender. Exatamente. Então, tem realmente muitas empresas que gostam disso. Então, consultores ambientais que podem vender isso para empresas são bem-vindos também. É super legal de vender isso e de ganhar vida com esta ferramenta que é quase gratuita e que realmente pode mudar muitas coisas em Minas Gerais. Que legal, que legal. Gente, para a gente fechar, eu vou pedir uma mensagem final de vocês. A gente chegou até a falar de sonho, né? Qual que é o sonho pelo mural? Queria ouvir tanto Pierre como a Aline. Para a gente encerrar, e se vocês já quiserem também fazer os agradecimentos de vocês. O nosso sonho é que acontece quase a mesma coisa aqui no Brasil que aconteceu na França. E basicamente, na França, o que aconteceu, como essa ferramenta realmente criou um movimento de treinamento sobre mudanças climáticas. E era um movimento que foi de baixo para cima. Primeiro, são cidadãos que decidiram se treinar. E treinar outras pessoas com essa ferramenta do Mural do Clima. E realmente uma ferramenta que foi usada de amigos por amigos. É assim que se desenvolveu. E depois, quando foi conhecida, algumas universidades começaram a se interessar a essa ferramenta também. E começaram a organizar grandes murais, grandes workshops dentro das paredes deles. E depois foram as empresas que começaram a querer organizar isso e também espalhar o conhecimento básico. E depois foi o Estado francês. E então, todos os ministérios da França se treinaram sobre mudanças climáticas com o Mural do Clima ou com uma outra ferramenta. Que legal. Mas é realmente esse movimento de treinamento sobre mudanças climáticas que começou de baixo. Começa na base e vai subindo para o topo, né? Isso. Então, é isso que o nosso sonho é que isso aconteça aqui no Brasil. Mas a primeira etapa é de ter facilitadores em várias cidades que começam a facilitar com qualquer pessoa e começam a facilitar de forma aberta, de forma voluntária, para que a ferramenta mesma seja conhecida. E quando a ferramenta está conhecida, vai criar uma demanda dentro das universidades, dentro das empresas. Sim. E assim vai influenciando tudo, né, gente? Acho que é sobre isso, né? Então, isso é o nosso sonho. E o sonho, também, eu compartilho isso, mas também eu gostaria que as pessoas que vão se treinar e se tornar facilitadores do Mural do Clima, que queremos criar uma rede também de apoio. Porque realmente entrar nessa ONG me faz... na época, eu estava com muito eco-ansiedade. Eu estava jovem, eu estava engenheira, mas com um trabalho que não tinha mais sentido para mim, porque eu não estava trabalhando na sustentabilidade. Entrar nessa ONG, encontrar outras pessoas que cuidam deste assunto, que conhecem este assunto,
era realmente legal para mim e criou uma rede de profissionais, uma rede de amigos, de pessoas que se apoiam e que criaram eventos juntos. Então, é isso que eu queria criar localmente. Em Belém, agora tem alguns facilitadores que se conhecem um pouco, Fortaleza, Salvador, Recife. Eu quero criar isso e que isso, quando nós voltamos para a França, seja com total autonomia, que eles se conhecem, que eles organizam murais do clima dentro de um evento, que eles também se tornam colegas, fazem numa empresa, se ligam uns aos outros para ir juntos. Realmente criou uma rede de apoio muito grande na área da sustentabilidade, esta rede de facilitadores do mural do clima. Então, realmente espero que vai funcionar aqui em Belo Horizonte e precisamos de todos vocês. Então, registrem-se, por favor. Vai ser um evento legal e vamos ficar muito felizes de conhecer todos vocês. Ai, que legal. Gente, olha, como brasileira, eu estou muito feliz de conhecê-los. E assim, queria deixar, né, externalizar o meu agradecimento, né, por esse propósito de vida, né, por outras vidas. Então, assim, isso significa muito, né, abrir mão da vida de vocês por uma causa tão importante. Isso é muito legal. Eu falo, assim, em nome dos brasileiros, né, que vão poder nos ouvir, que vão também comprar essa ideia, porque ela é muito importante. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Obrigada. Gente, a gente fica por aqui. Tem assunto para muita coisa ainda, mas infelizmente, né, a gente tem uma horinha só. E muito obrigada a todos vocês. Não deixem de seguir o nosso canal também, para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas e que a gente possa apoiar aí o projeto dos muralistas do clima, né? Para que cada vez mais pessoas possam aí, né, aderir a essa rede e a formar novas redes em prol aí de uma vida de baixo carbono. Muito